Headline News Jovem Pan. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Headline News. Você sabe, o seu resumo de notícias para você ficar muito bem informado. Agradeço muito você que chega pela Rádio Jovem Pan, também as plataformas digitais ou ainda TV por assinatura. É a Jovem Pan News fazendo muito, mas muito sucesso em todo o Brasil. Para começar, tem muita notícia, muita informação, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou que o governo decidiu aumentar o valor da parcela do Auxílio Brasil para R$ 600. Vamos conversar ao vivo com o repórter Marcelo Matos, que tem todas as informações. Matos, conta pra gente. O presidente da República chegou a detalhar a forma desse reajuste. Bem-vindo. Olá, Caniato, e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. A gente sabe que a questão econômica é a questão mais sensível do brasileiro. E não faz pouco tempo não, nós tivemos a pandemia, o pós-pandemia, a guerra na Ucrânia, inflação dos alimentos, combustíveis já em 2021, toda a situação piorou demais ainda nesse ano em relação aí à greve, à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o impacto no abastecimento de petróleo mundial, a Rússia como uma grande produtora também de petróleo, sanções. E é claro, nós sabemos aí todos os impactos que estamos sentindo aí no bolso, à mesa, no posto de gasolina. E é claro que quando você mexe no diesel, você mexe em toda a cadeia, até quem não tem carro acaba pagando essa elevação de preço. Então, um ano eleitoral também, nós sabemos que ano eleitoral faz milagres, né? A gente sabe que todo mundo procura mostrar serviço para manter a sua cadeira lá em Brasília, nas assembleias legislativas e, é claro, também no governo federal. E agora o anúncio, então, do presidente Bolsonaro de uma elevação do Auxílio Brasil até o final de 2022 dos atuais R$ 400 para R$ 600. O presidente hoje, numa agenda lá em João Pessoa, na Paraíba, então ele comentou toda essa situação econômica muito difícil pela qual passa o brasileiro e fez então esse anúncio. Vamos acompanhar então hoje pela manhã o presidente Jair Bolsonaro lá em João Pessoa. Vamos ouvi-lo. Como a imprensa está anunciando que o Auxílio Brasil vai passar de R$ 400 para R$ 600. É o governo entendendo o sofrimento dos mais humildes e dessa forma buscando atender a todos. Muito bem, então, palavras do presidente Jair Bolsonaro hoje em João Pessoa, na Paraíba. Lá participou de uma agenda do Minha Casa, Casa Verde Amarela, antiga Minha Casa Minha Vida, na liberação de conjuntos habitacionais, portanto, em João Pessoa. Acontece o seguinte, toda essa situação ocorre após aquela aprovação no Congresso, Caniato e a todos que nos acompanham, daquelas medidas da fixação do ICMS em até 17% para os combustíveis, energia elétrica. Houve a reação forte dos governadores do estado, a perda da arrecadação do ICMS, e o governo faria então uma compensação dos estados para redução a zero, diesel e gás de cozinha. Só que houve uma reviravolta, o governo decidiu não mais então fazer essa compensação aos estados, mas entregar diretamente então essa quantia maior no Auxílio Brasil, que segue para 18 milhões de pessoas, um contingente bastante expressivo aqui no país, que vai ter um aumento então de R$ 400 para R$ 600 nesse benefício, e também outras questões que envolvem inclusive aquele auxílio para os caminhoneiros na casa de R$ 1.000. Nós sabemos que há uma movimentação, não é de hoje, insatisfação por parte dos transportadores, ameaças de novas greves, aí paralisações em todo o Brasil, e é uma categoria muito sensível também ao presidente Jair Bolsonaro. Então agora também deve haver essa questão que envolve esse auxílio para os caminhoneiros, um incremento também no Vale Gás. Então a gente percebe, claro, que a economia normalmente que norteia, né, a escolha do eleitor brasileiro, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Nós tivemos aquela crise europeia em 2010 e na sequência, aquela forte crise que passou toda a Europa, a sequência da mudança dos governos em razão aí justamente desse apelo dos eleitores numa expectativa de mudança. O presidente sabe disso, sabe que a situação está bastante complicada, delicada,
2 anos de pandemia, claro, uma justificativa nesse sentido, mas de qualquer forma aí agora a guerra novamente da Rússia com a Ucrânia, também outro elemento aí para trazer uma maior também inflação global nos combustíveis que está chegando aqui no Brasil. Toda aquela questão que envolve a Petrobras, né? O presidente Bolsonaro nesse embate já mudou novamente o presidente da Petrobras. Então são questões sensíveis que devem nortear, evidentemente, essa eleição. E é claro que é um prato cheio para a oposição ao presidente Jair Bolsonaro nesse ano de eleições. Então fica agora a expectativa também dessa reação da oposição. Se o presidente poderia fazer tudo isso no ano eleitoral, nesse momento. Então, claro, os partidos de oposição com certeza vão questionar, vão judicializar essa questão dos benefícios aí que podem ser dados a partir de agora. E é claro, nós vamos continuar acompanhando tudo, o desenrolar desse ano. A gente sabe que é uma disputa, a campanha nem começou, mas já na pré-campanha os ânimos estão bastante acirrados e aí essa tentativa de resposta ao governo em razão de toda essa crise econômica aqui pela qual passa o país. Caniato. Certamente esse dinheiro vai ajudar demais as pessoas que mais precisam, Matos. Mas também a gente tem que entender que isso irá suscitar teorias por parte da oposição, ainda mais a meses das eleições. Claro que a gente vai acompanhar todos os desdobramentos e você vai trazer as informações atualizadas aqui para a audiência da Jovem Pan News. Valeu, Matos. E agora tem notícias das eleições. Eleições 2022. E o PSDB pode ter prejuízo de até R$ 96 mil com anúncios da pré-candidatura à presidência de João Dória no Google. Os detalhes quem traz é a repórter Beatriz Manfredini. O PSDB vai precisar pagar a conta de João Dória, né? O ex-governador de São Paulo desistiu da pré-candidatura à presidência da República depois de sofrer diversas pressões internas no próprio partido, né? No partido tucano, mas acontece que algumas campanhas aí dele já tinham sido veiculadas pelo PSDB no Google ali, usando a internet, as plataformas de anúncio do Google. Aparentemente, a conta que sobrou aí para o PSDB é de mais ou menos R$ 96 mil. Isso porque 3 anúncios foram veiculados durante esse tempo em que ele ainda era pré-candidato. No primeiro deles é um vídeo de 16 segundos em que João Dória aparece ainda como governador, muito atrelado às campanhas de vacinação que ele fez e a Coronavac. Na primeira vez que esse vídeo foi ao ar através do Google, o PSDB gastou entre 60 e 70 mil reais. Depois eles decidiram pagar mais uma vez, impulsionar mais uma vez esse anúncio. Aí o gasto foi um pouco menor, de 500 a R$ 1.000. E uma terceira vez eles divulgaram outro vídeo, uma outra campanha, dessa vez de 8 segundos. E aí o gasto foi de 20 a 25 mil reais. O fato agora, então, é que essa conta vai ficar para o partido e que acabou sendo perdido esse dinheiro, já que o ex-governador não faz parte mais da disputa presidencial, né, ao Palácio do Planalto. Todos esses dados, eles estão disponibilizados no relatório de transparência de anúncios políticos do Google. O Google começou a divulgar isso ontem, quinta-feira. Então, toda vez que uma entidade, um partido político coloca ali um dinheiro em uma campanha, eles disponibilizam agora a média de gasto e a média também de alcance dessa entidade. Eles começaram a reunir esses dados no dia 17 de novembro do ano passado e agora, então, essa planilha, esse relatório é atualizado diariamente. Inclusive, através desse relatório, dá para a gente ver que essa primeira campanha aí veiculada do ex-governador João Dória, em que 60, 70 mil reais foram gastos, foi a campanha mais cara paga por um partido político até o momento, desde então do dia 17 de novembro. Inclusive, o PSDB é o segundo partido que mais gastou com essas campanhas, gastou 280 mil reais, perdendo apenas para o Brasil Paralelo, que gastou 368 mil, tentando aí veicular e impulsionar 647 produtos audiovisuais. Gerando os destaques, o bloqueio de mais de 3 bilhões de reais de verbas do Ministério da Educação pode impactar na realização do Enem. Vamos conversar ao vivo com a repórter Nani Cox, que vai trazer todos os detalhes dessa notícia, dessa informação. Nani, conta pra gente como esse bloqueio afetaria as ações do órgão, hein?
Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que acompanham. Olha, ficam principalmente voltados à infraestrutura da educação básica e também impacta na realização do Exame Nacional de Ensino Médio, né, o Enem, deste ano. Mas, para ser mais exato, esse bloqueio foi de 3 bilhões e 600... Aliás, né, de 3 bilhões... Tá certo, 3 bilhões e 600 milhões de reais do orçamento do Ministério da Educação. A composição do bloqueio é de 84%, que são de despesas discricionárias, então que o MEC pode decidir, tem uma flexibilidade maior para alocar esses recursos, 11% de despesas obrigatórias e 5% das emendas de relator. De acordo com o Todos pela Educação, a redução que tem acontecido de forma constante do orçamento das despesas discricionárias do MEC mostra que a pasta não tem uma condução das políticas educacionais à altura do planejamento robusto, que respeite as particularidades e que seja baseado em indicadores e metas a médio e longo prazo. O bloqueio por subfunção foi o seguinte: 50% dos recursos que seriam destinados ao ensino superior, 28% que seriam para a educação básica, 11% para a educação profissional e outros 11% de administração e encargos. Esse bloqueio foi instituído por meio de um decreto do dia 30 de maio e atinge também de forma significativa, como eu disse, a infraestrutura de educação básica, que perdeu aí R$1 bilhão do orçamento. Segundo o Todos pela Educação, esse valor seria usado para dar apoio técnico aos municípios e estados, apoio técnico e financeiro aos municípios e estados para construções, ampliações e reformas de escolas, além da aquisição de equipamento imobiliário. Mais de 80% da dotação disponível para 2022 para essa ação é composta por emendas de relator. Aí, de acordo com a entidade, uma função importante como a de infraestrutura, ela depender, né, dessa questão das emendas de relator, evidencia a ausência do MEC ao não prestar apoio técnico financeiro satisfatório a estados e municípios. Ainda tem a questão, né, do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. De acordo com o Todos pela Educação, foi uma redução aí, um impacto desse orçamento destinado, né, de 163,7 milhões que foram bloqueados relativos às despesas com esse exame, ou seja, 23% da dotação disponível em 2022 para a realização do Enem está bloqueado, o que pode impactar o exame deste ano. Daniel. Isso mesmo, pois é, várias instituições federais, inclusive, reagiram, além de educadores ligados a ONGs que tratam desse assunto. A Jovem Pan segue acompanhando com a Nani Cox, daqui a pouco ela volta com muito mais notícias aqui na Jovem Pan News e no Headline News. 2h16, rápida parada. Daqui a pouco a gente volta com muito mais notícias e informações. Fique por aí. O app News Jovem Pan que você já conhece está com novidade. Além de receber as notícias de um jeito fácil em tempo real, agora você pode assistir a todo o conteúdo da Jovem Pan News direto e ao vivo pelo app. Baixe já na sua loja de aplicativos. É de graça. Investigação. Depoimentos inéditos. Análise de acontecimentos reais. William Travassos e Elisângela Carreira apresentam reportagens exclusivas dos crimes que chocaram o Brasil e o mundo. Para essas verdadeiras organizações criminosas. Poucos países no mundo têm esse tipo de situação. Quadrilhas que enfrentam a polícia. Para a gente fechar o cerco dessas quadrilhas. Documento Jovem Pan. Todo sábado, 9h30 da noite, na Jovem Pan News. Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão. São milhares de usuários únicos por dia. E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads. E você? Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand? Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular. Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver. É de graça. Ei, querido telespect, está buscando por um programa coerente? A gente nunca sabe, é como Chaves no SBT. Isso. Você liga, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Às vezes tem. De conteúdo oculto. Galho você já tomou algumas vezes na vida pessoal, que eu sei, todo mundo sabe. E com bons argumentos. Eu não sei se é verdade, mas eu vou dar uma notícia que pode ser. Não. Quer dizer, eu acho tosco, é. Sim, tá bom, Superman. Então se liga. Vamos dar uma causada? Pânico, de segunda a sexta, 1 da tarde, na Jovem Pan News.
Tá tudo errado aqui o roteiro? Se você quer saber tudo que engloba o universo do entretenimento, assista ao Drops. Alô, fãs de Gilberto Gil, Prime Video nos presenteou com uma série documental intitulada Em Casa com os Gil, em celebração aos 80 anos do cantor e compositor. Anote a dica. Neste sábado, às 11h20. Finalmente estreia na HBO e HBO Max a 4ª temporada de Westworld. Na Jovem Pan News. Estamos de volta, 2h18. Headline News e o seu resumo de notícias para você ficar muito bem informado. E a polícia vai comparar o DNA de adolescente para confirmar o estupro da menina de 11 anos em Santa Catarina. Ela teve a gravidez interrompida em Florianópolis depois de ter o direito ao aborto legal dificultado pela justiça catarinense. Um adolescente de 13 anos teria estuprado e engravidado a garota. Caso seja confirmado, ele poderá ser submetido a medidas socioeducativas. Tem mais notícia, mais informação, porque São Paulo amplia a 4ª dose da vacina para pessoas acima de 40 anos. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou a data para a partir desta segunda-feira. De acordo com a pasta, 5 milhões de pessoas estão aptas a tomar a 2ª dose de reforço nesta faixa etária. O intervalo entre a 3ª e a 4ª dose deve ser de 4 meses. Agora 2h19, a hora certa na Jovem Pan News. Após São Paulo, Rio de Janeiro também registra a transmissão local da varíola de macacos. Então, Rio de Janeiro registrando esse tipo de transmissão, hein? A Secretaria de Saúde Fluminense notificou 2 casos com homens de 25 e 30 anos. Já em São Paulo, são 3 homens que moram na capital com idades entre 24 e 37 anos. Em todos os casos, eles não viajaram ao exterior e nem tiveram contato próximo com viajantes. 2h20. Vamos agora conversar com Adalberto Piotto, jornalista, apresentador aqui da Jovem Pan News, porque hoje, no Prós e Contras, o debate vai tratar dos movimentos sociais radicais. É isso mesmo, Piotto? Bem-vindo. Boa tarde, Daniel. Muito obrigado. A gente vai discutir justamente esse movimentos sociais radicais e muito provavelmente teremos movimentos agindo durante esse período eleitoral. A questão eleitoral esquenta e muito o debate político. Se esses movimentos, quando são radicais, podem ser considerados organizações criminosas. Houve uma denúncia que está sendo avaliada nesse momento pela Justiça se o MTST, por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, pode ser considerado uma organização criminosa. Ou seja, uma discussão de que até que ponto é uma liberdade de se manifestar e de que forma ela pode ser considerada uma manifestação legítima dentro da legalidade, dentro da Constituição. E se o excesso pode ser levado a ser considerado, por exemplo, uma organização criminosa. Bom, tudo isso daqui a pouco é um debate muito intenso, muito tenso também, porque estamos falando de movimentos sociais, o período eleitoral, como fiz menção, mas daqui a pouco, às 3h a gente debate isso no Prós e Contras. Pois é, imperdível, coladinho com Headline News, às 3h. Adalberto Piotto comanda o Prós e Contras, sempre com os assuntos mais importantes. Então eu sugiro que você que assiste e prestigia o Headline News, que você fique na sintonia também para acompanhar os debates quentes do Prós e Contras. Agora são 2h21. O Ministério Público do Rio de Janeiro quer apurar indícios de improbidade administrativa na direção da Petrobras. Vamos conversar ao vivo com o repórter Matheus Coelzer, que vai trazer detalhes dessa notícia. Matheus, seja muito bem-vindo. Conta pra gente, qual é o motivo dessa ação? Boa tarde para você, Daniel, e a todos que nos acompanham aqui no Headline. Olha, o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, ele está investigando supostas irregularidades aqui na administração da Petrobras, de onde eu falo ao vivo, aqui no centro da cidade. Segundo o Ministério Público, depois desse reajuste nos combustíveis que foi empregado já na semana passada, há fortes indícios de irregularidades. É o que vem apontando esse inquérito. A estatal, por enquanto, não se pronunciou sobre esse assunto. Agora, esses valores da gasolina que ultrapassou 5% e também o diesel que chegou a 14,27%, quase 15%, são valores extremamente expressivos que têm trazido não só
reclamação dos consumidores, mas também uma revolta no cenário político. O presidente Jair Bolsonaro reiteradamente falou sobre a questão de manter a estabilidade de preços, não foi possível, tanto que agora ele vem corroborando para que a CPI possa ser instaurada, assim como Lira também. É uma discussão ampla sobre a questão dos preços e aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, Daniel, a gente tem uma das capitais com o maior valor do combustível. A gasolina chegou à casa dos R$ 8,99. Por isso, esse inquérito instaurado pelo Ministério Público Estadual e ainda no que tange à administração, existem mais de 10 processos correndo que a estatal vai ter que responder também por possíveis irregularidades. Pois é, Matheus, tem um outro assunto que eu gostaria de tratar contigo, porque hoje terá uma reunião na CELEG, que é o Comitê de Elegibilidade da Petrobras, justamente para tratar da indicação de Caio Paes de Andrade para a presidência da Petrobras. Que tipo de informação você tem até o momento? Vai acontecer de fato essa reunião? Daniel, a gente apurou e ainda são informações preliminares, mas a expectativa é que aconteça uma reunião hoje às 4h da tarde para fazer uma espécie de análise sobre Caio de Andrade, para que ele possa, de fato, assumir, então, a presidência da Petrobras. Nós já trazíamos essas informações aqui no Headline, quando houve aquela forte pressão do governo e também Coelho saiu, então, da administração, pediu a demissão do cargo e do conselho. Então, hoje, uma reunião com o Conselho Administrativo e, possivelmente, na segunda-feira, uma nova reunião com o Conselho Geral para que, então, Caio Andrade já possa começar a exercer as atividades. São essas informações preliminares, portanto, 4h da tarde, essa reunião prevista e na segunda-feira a outra reunião, e aí que deve dar início às atividades do novo presidente aqui da companhia, Daniel. Perfeito, muito bom. Importante sempre lembrar que Caio Paes de Andrade faz parte já do governo de Jair Bolsonaro. Era o secretário, eu acho que ainda é o secretário de desestatização do Ministério da Economia e também chegou a presidir a Serpro, que é uma empresa ligada à área de tecnologia e processamento de dados do governo federal. O Matheus Coelzer vai continuar acompanhando essa reunião e vai trazer atualizações ao longo da programação. E a gente continua repercutindo os desdobramentos da Operação Acesso Pago, que chegou a prender o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Vamos conversar ao vivo com a repórter Luciana Verdolim, que chega para trazer todos os detalhes. Conta pra gente, Luciana, tem por acaso, teria, na verdade, a participação de Jair Bolsonaro, de acordo com esse despacho feito pelo Ministério Público? É isso mesmo? Até que ponto há informações que podem relacionar o presidente da República com esse caso? Bem-vinda. Oi, Daniel, a expectativa é essa. O que se comenta, né, a grande reclamação do Ministério Público é de que houve interferência indevida do presidente Jair Bolsonaro nessa operação da Polícia Federal. Em vários pontos, o Ministério Público faz questão de ressaltar que há sinalização, há indícios de que houve vazamento da operação antes mesmo dela ser implementada, e houve um tratamento diferenciado que foi dado ao ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que deveria ter vindo aqui para São Paulo, onde ele ficaria detido e participaria, inclusive, da audiência de custódia, mas por fatores externos ele acabou ficando aí em São Paulo. Até por conta disso, o Ministério Público encaminhou o pedido à primeira instância. O juiz responsável pela investigação, Renato Borelli, encaminhou, então, a ação aqui ao Supremo Tribunal Federal e pediu que a ministra Carmen Lúcia, que é quem estava cuidando daquelas denúncias envolvendo possíveis irregularidades cometidas por Milton Ribeiro, defina caso se avança ou não essa investigação em torno dessa suposta interferência aqui do Palácio do Planalto nessa operação da Polícia Federal. O que acontece a partir de agora? Recebendo esse material, a ministra Carmen Lúcia deve pedir um parecer da Procuradoria-Geral da República. Por quê? Porque envolve o presidente Jair Bolsonaro, que tem foro privilegiado. E só a Procuradoria-Geral da República pode pedir, pode recomendar que essa investigação avance. Logo depois, caberá à ministra decidir se a questão continua ou não sendo discutida dentro do judiciário. O delegado que comandou as investigações, que comandou a operação de prisão, ele reclamou muito, ele reclamou que houve interferência, houve até um constrangimento por parte dos policiais na hora
dado o cumprimento da medida e na hora também, quando eles ficaram sabendo que Milton Ribeiro não viria aqui para Brasília, segundo informação oficial, por falta de estrutura, recursos financeiros da Polícia Federal, o que é rebatido pelo Ministério Público. Perfeito. Luciana Verdolim trazendo as últimas informações de Brasília. Daqui a pouco ela volta com muito mais destaques. Agora 2h27, Rio de Janeiro chamando mais uma vez. Afinal, a Justiça Estadual negou o pedido de habeas corpus ao ex-vereador doutor Jairinho, preso pela morte do menino Henri Borel. Vamos conversar mais uma vez com o repórter Matheus Coelzer. Matheus, conta pra gente o que mais não foi aceito pela juíza responsável pelo caso, hein? Pois é, Daniel, uma situação que ela vem se estendendo há bastante tempo. A gente tem trazido esse caso do menino Henri já há bastante tempo e acompanhando todos os julgamentos, o último que aconteceu inclusive no dia 13. Dessa vez, a defesa do doutor Jairinho pediu a soltura dele, a doutora e juíza Elizabeth Machado negou o pedido e uma série de outros pedidos feitos pela defesa de doutor Jairinho também não foram procedentes pela juíza. A defesa solicitou que fosse revisto a questão da auditoria e também sobre os telefones celulares que foram confiscados. Segundo a defesa, o programa utilizado não seria compatível e o adequado para que fosse feita essa revista. A defesa, obviamente, vem tentando há bastante tempo utilizar de diversos recursos e a juíza tem entendido como subterfúgio e também como uma forma de prolongar a defesa do Dr. Jairinho. 2 pontos que foram levantados no dia 13, que a gente acompanhou e trouxe as informações aqui no Headline, no julgamento que durou diversas horas, é que Dr. Jairinho vem sustentando a questão das câmeras de segurança. Ele pede que possa ser revistas imagens, principalmente do condomínio onde ele saiu com a criança, ele e a Monique. Ele vem sustentando que a criança de fato saiu com vida e outra questão diz respeito às câmeras do hospital Barra d'Or, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, porque como foi apontado no julgamento, essas câmeras não estariam funcionando no momento em que a criança deu entrada no hospital. A juíza falou que não procede porque lá não foi o local do crime. Portanto, todas essas prerrogativas e todos esses pedidos feitos pela defesa de Dr. Jairinho foram indeferidos. Agora ainda não há uma nova data para o julgamento acontecer. Lembrando que no último júri, Dr. Jairinho falou que não encostou em nenhum fio de cabelo do menino e colocou a culpa na equipe médica que fez o atendimento no hospital Barra d'Or, na Barra da Tijuca. Daniel. Legal, Matheus Coelzer daqui a pouco volta com muito mais destaques do Rio de Janeiro. Agora 2h30, 2h30. Daqui a pouco a gente volta, hein? Muito mais notícia e informação. Fica por aí, é bem rápido. O mundo das finanças está em constante movimento. Bolsa de valores, dólar, Bitcoin, liquidez, commodities, tesouro direto, IPCA, Selic, CDB, CDI, LCA, LCI, FGC. Quer entender melhor a economia e o impacto em sua vida? Fique atualizado sobre as principais notícias da economia e aprenda como obter os melhores resultados nos seus investimentos. As informações da economia e do mundo das finanças, o que afeta o seu bolso e os seus negócios. Samidana e Luiz Arthur Nogueira apresentam Mercado Financeiro. Assista durante o Headline News. Seja bem-vindo à Jovem Pan News. A sua ligação direta com a notícia como e onde estiver. A equipe Jovem Pan News está presente em todos os acontecimentos, trazendo a informação em tempo real. Esteja junto com a gente nas maiores coberturas da história. Para chegarmos aqui, a nossa equipe teve que voar. Veja a política de um jeito irreverente. O salário de um parlamentar, ele é escondido desse cotão. E fique bem informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Onde o governo busca alternativas contra o aumento. Jornalismo com opinião, informação de qualidade, sem medo da verdade. Mas nós temos de começar a agir com base em estatísticas. Jovem Pan News.
A partir das 4h no Prós e Contras. Todas as informações políticas da capital federal. Direto de Brasília. E informações exclusivas da equipe de reportagem da Jovem Pan e de nossos comentaristas. Eu nunca vi CPI se transformar em palco político de governo. O Supremo tem uma ideia de que ele pode errar por último. Com a apresentação de Catiúcia Sotomayor. Sempre com as informações em primeira mão aqui, direto de Brasília. Na Jovem Pan News. Amanhã, às 7h. Será que Bolsonaro vai ser prejudicado por conta aí do ministro Milton Ribeiro? Ou será que essa PEC que vai ali controlar o Supremo é verídica ou não? Linha de frente, na Jovem Pan News. Estamos de volta, 2h33. Uma ótima tarde para você. Headline News e o seu resumo de notícias para você ficar sempre muito bem informado. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos nesta quinta-feira o projeto que limita o ICMS sobre itens considerados essenciais. Essa lei faz parte da tentativa do governo federal de conter a disparada da inflação. Inclusive, eu quero chamar a atenção porque a produção preparou aqui uma arte justamente mostrando quais são os itens que vão ser impactados com essa nova legislação. Olha só, então, sancionado esse projeto que limita o teto para ICMS para estados e municípios, que vão implementar um limite de 17% ou 18%, dependendo da localidade e também das alíquotas do tributo sobre esses itens considerados essenciais. E aí eu quero chamar a atenção, os combustíveis, uma grande discussão em torno disso, justamente por conta do impacto em toda a cadeia produtiva, especialmente o óleo diesel, mas também tem outras áreas, a de energia elétrica, também telecomunicações e, por fim, transporte, que também acaba sendo extremamente impactado por conta da alta de preços, especialmente dos combustíveis. Claro que a Jovem Pan continua acompanhando todos os desdobramentos dessas movimentações em Brasília. Inclusive, a gente vai voltar a fazer contato com a repórter Luciana Verdolim, porque o senador Fernando Bezerra Coelho promete entregar o texto da PEC sobre o ICMS já na próxima segunda-feira. Vamos conversar mais uma vez com a repórter Luciana Verdolim. Lu, conta pra gente, eles pretendem inclusive incluir o chamado Vale Caminhoneiro nessa proposta? Bem-vinda de volta. Pretendem sim, Daniel. O que deve acontecer? Esse Vale Caminhoneiro deve ser de algo em torno de R$1.000. A expectativa inicial era de um benefício de R$400 para os caminhoneiros, mas houve uma chiadeira danada por parte da categoria de que isso não ia resolver o problema. Então, a proposta vai ser um voucher combustível para os caminhoneiros de algo em torno de R$1.000, aumentar R$200 o valor do Auxílio Brasil, hoje é R$400, iria para R$600 e aumentar também o valor do chamado Vale Gás. Mas de onde vai sair tanto dinheiro? Vai sair porque o governo vai desistir da proposta em torno da compensação dos estados que abririam mão, que reduziriam a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Fernando Bezerra faz questão de ressaltar que essa não é uma proposta do Palácio do Planalto, é uma proposta do Congresso Nacional, mas tem o sinal verde, sim, da área econômica. Lá o ministro da Economia, Paulo Guedes, já teria sinalizado, já teria dito que vê com bons olhos essa nova proposta, porque a criação, a briga que se iniciaria com os governadores em torno do ICMS, segundo o governo federal, inviabilizaria qualquer discussão em torno dessa questão nesse momento. Agora tem problema. O Fernando Bezerra, o senador Fernando Bezerra, admite que ainda a área técnica, a área jurídica lá do Senado Federal está analisando a questão envolvendo o período eleitoral, porque às vésperas das eleições você não pode criar programa novo e também não pode aumentar o valor dos que já existem. Luciana Verdolim acompanhando todos os desdobramentos, mas eu acho que a gente separou inclusive uma sonora, um trecho da fala do senador. Vamos acompanhar. O que é que a nossa legislação fala? Você tem 3 possibilidades de viabilizar programas num ano eleitoral. Seja por programas pré-existentes, que não é o caso, o voucher caminhoneiro certamente não existia no ano passado. Você pode viabilizar através da decretação de calamidade pública, que nós não vamos percorrer esse caminho. E o terceiro é o reconhecimento do estado de emergência, que isso
nós estamos avaliando com a consultoria do Senado para poder caracterizar essa emergência no setor de transporte. Legal, daqui a pouco muito mais notícias e informações diretamente de Brasília. E agora tem os destaques da guerra na Ucrânia. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebrou a aprovação da candidatura de seu país à União Europeia, reforçando que a Ucrânia não é uma ponte entre a Rússia e o Ocidente. Em resposta, o Kremlin declarou que a adesão ucraniana ao bloco é uma pauta interna que não apresenta riscos à Rússia. Vamos conversar agora ao vivo com o correspondente da Jovem Pan News na Europa, Luca Bassani, que vai explicar exatamente as próximas etapas dessa integração da Ucrânia ao bloco europeu. Bem-vindo, Luca. Boa tarde, Daniel. Aqueles que nos acompanham, a gente viu que ontem 27 países da União Europeia se juntaram em Bruxelas para decidir sobre a elevação do candidato da condição da Ucrânia para candidato à União Europeia. Mas é importante mencionar para toda a nossa audiência que ser candidato não é a mesma coisa de ser membro. O processo é bastante longo, em alguns casos demora muitos anos. A gente tem o exemplo da Macedônia do Norte, que ainda está esperando 17 anos já para ser elevado a membro pleno, além, é claro, da Albânia, 8 anos. Então, muitos acreditam que por conta desses trâmites, né, e das condições impostas, tanto políticas quanto econômicas, a Ucrânia tem um longo caminho pela frente. No aspecto político, temos a diminuição da corrupção, também eleições livres, universais e um sistema eleitoral, obviamente, não fraudulento. Além, é claro, da questão econômica, que tem a ver com a diminuição da dívida interna, diminuição da inflação e uma moeda estável. Tratando-se da Ucrânia, nesse momento, em guerra há 4 meses, muito provavelmente ela não consiga seguir todos esses preceitos em pouco tempo. Portanto, muitos acreditam que essa candidatura ela ainda tem um caminho longo a percorrer e só daqui a alguns anos isso pode acontecer. Outro problema é que em todas as etapas desse processo é preciso que haja uma aprovação unânime de todos os 27 países. Portanto, se no meio do caminho algum dos atuais membros da União Europeia mudar de ideia, isso pode ser um entrave para a entrada da Ucrânia e pode ser usado também como um jogo político, né, para tentar conseguir algo em troca, seja da Rússia, seja do próprio Ocidente. Então, a gente percebe que é um passo importante, simbólico, afinal a Ucrânia e também a Moldávia, que foi também elevada a esse status no dia de ontem, fizeram parte da União Soviética até 91, tem um histórico dentro da esfera da atuação da Rússia e, portanto, manda uma mensagem com bastante simbologia. Porém, no aspecto prático, ainda é um caminho longo a percorrer e muitos acreditam que isso tende a acontecer mesmo, tende a ser longo, porque nenhum país europeu, melhor dizendo, quer dar tratamento especial, tratamento VIP à Ucrânia só por estar em guerra. Muito pelo contrário, é preciso ter muito mais atenção e mais cautela por se tratar de um país mais fragilizado para que ele, entrando no bloco, não prejudique os demais que já fazem parte. É isso, os desdobramentos da guerra na Ucrânia no continente europeu, destaques trazidos pelo Luca Bassani, que volta ao longo da programação da Jovem Pan News. Valeu, Luca. 2 horas e 40 minutos, continuamos tratando de assuntos internacionais. Afinal, o Serviço Secreto de Israel declarou ter frustrado um plano do Irã para assassinar turistas israelenses em Istambul, na Turquia. E justamente sobre esse incidente, nós recebemos aqui no estúdio da Jovem Pan News o cientista político André Leist, a quem eu agradeço muito pela participação mais uma vez. André, já emendo minha pergunta. Qual seria o interesse do Irã em cometer esse tipo de atentado, hein? Bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente, vingança. O Irã está tentando desesperadamente se vingar do que ele diz ser atentados israelenses em solo iraniano, matando cientistas que são responsáveis aí pelo programa nuclear iraniano dentro do Irã e também por aqueles militares que desenvolvem armas de destruição em massa, como, por exemplo, mísseis intercontinentais balísticos, ou aqueles mesmos são responsáveis pela transferência de armas para grupos terroristas na Síria e no Líbano, entre eles o Hezbollah ou o Hamas na faixa de Gaza. Somente nesse ano, mais de 8 iranianos foram assassinados misteriosamente dentro do Irã e o Irã acusa o Serviço Secreto de Israel de estar por trás desses assassinatos. Contudo, então, eles estão tentando fazer
um tipo de vingança contra Israel. Como eles não conseguem atingir militares israelenses, eles partem para turistas israelenses em solo turco e não só a Turquia. Outros países também conseguiram sabotar no passado atentados iranianos contra civis israelenses, incluindo Peru, Bolívia, Colômbia e Tailândia. Agora, é importante destacar também, André, que o governo iraniano negou que esse plano tenha existido e diz que Israel tenta sim sabotar as relações do Irã com a Turquia. Qual é a base para essa acusação? Essa acusação, na verdade, não existe. O Império Otomano e o Império Persa lutaram guerras, longas guerras, porém a última foi há 200 anos atrás. Eles mantêm relações cordiais, eventualmente competem por domínio no Oriente Médio. O Irã é um país xiita, a Turquia é um país sunita, ambos não são países árabes. Agora, dizer que Israel está tentando sabotar as relações não procede, até porque o próprio chefe da inteligência iraniana foi ontem encaminhado para um outro cargo, ou seja, alguma coisa de errado aconteceu, ele não conseguiu cumprir duas premissas básicas, proteger os iranianos em solo iraniano e também conseguir lograr ganhos fazendo esses atentados na Turquia. A gente muda um pouco de assunto, vamos falar da política interna de Israel, já que o país caminha para a 5ª eleição nacional em 3 anos. André, conta pra gente, qual é a causa dessa instabilidade no governo de Israel, hein? Não existe nenhum bloco no parlamento israelense que consegue juntar 61 cadeiras. Na verdade, a tentativa feita o ano passado pelo então líder da oposição, Yair Lapid, com o atual primeiro-ministro Naftali Bennett, foi juntar 8 partidos que pensam bastante diferentes uns dos outros. Estamos falando de direita, esquerda, inclusive um partido árabe, que juntos conseguiram juntar 61. Aí teve uma desistência, depois mais outra, aí virou um governo de minoria. E estava chegando perto para aprovar uma regulamentação muito importante que controla aí a presença militar israelense na Cisjordânia e realmente o governo iria cair. E na hora que o governo cai, entra um governo de transição. É a 5ª eleição em 3 anos e meio. Isso se dá por vários motivos. O sistema parlamentarista, o mínimo de 3,25% que fazem com que vários partidos pequenos entrem no parlamento, por exemplo, na Inglaterra é 7,5%, 8%. Então, se você aumenta o mínimo de porcentagem necessária de votos válidos para subir um partido no governo, no parlamento, no caso, você aumenta a estabilidade, mas você diminui a representatividade. Israel tem um número de 3,25%, isso faz com que mais de 15 partidos entrem dentro do parlamento. E é muito difícil fazer uma coalizão. E também, por último, tem a rejeição ao ex-primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Existe um bloco que é contra ele voltar a ser primeiro-ministro e existe aquele bloco que quer que ele volte a ser primeiro-ministro. E este bloco, justamente, está bastante dividido. Pois é, quero tratar justamente dessa figura que foi o líder de Israel por muitos anos, o ex-premier Benjamin Netanyahu, investigado por corrupção, que volta à disputa pelo governo. Eu acho que eu já vi esse filme em outro país, hein? Quais são exatamente as acusações contra ele? Queria seu palpite. Ele tem alguma chance de voltar ao poder? Então, ele lidera as pesquisas. 35 cadeiras, 35, 36, dependendo das pesquisas, contra 20 ou 21 cadeiras do segundo colocado, que é o próximo primeiro-ministro, que é o Yair Lapid, atual ministro das Relações Exteriores. Qual é a questão aqui? Não se elege uma pessoa em Israel, se elege partidos. O líder do maior partido tende a ser escolhido pelo presidente do país a formar uma coalizão depois das eleições. Foi exatamente essa função, foi essa missão que Netanyahu não conseguiu cumprir diversas vezes após as últimas 4 eleições. Por isso que, então, conseguiu se formar um governo sem ser ele o primeiro-ministro. Agora, as acusações que ele está respondendo estão correndo em paralelo ao trâmite de entrada de agora novas eleições e, de acordo com a lei israelense atual, ele pode concorrer. Alguns parlamentares dizem que não é justo trocar as regras do jogo no meio do jogo. Enfim, a política israelense é muito dinâmica, muitos dizem que ela é muito dinâmica, porém é melhor esse sistema democrático do que as ditaduras do Oriente Médio. Perfeito, as informações dos bastidores da política em Israel com o nosso comentarista e analista André Leist, a quem eu agradeço demais pela participação. André, até a próxima. Até a próxima, abraço a todos.
2h47, mais notícia, mais destaque. Vamos imediatamente aos Estados Unidos com notícia urgente, porque agora há pouco a Suprema Corte norte-americana revogou a legislação que garantiu o direito ao aborto em todo o país. E o correspondente Eliseu Caetano vai trazer todos os detalhes dessa notícia diretamente de Miami, na Flórida. Com você, Eliseu, bem-vindo. Olá, Daniel, muito boa tarde para você e também para todo mundo que acompanha o Headline News. Essa decisão foi tomada agora há pouco pela Suprema Corte norte-americana, que afirma que, a partir de agora, aquela garantia que era nacional do direito ao aborto foi derrubada, viu? Isso, de maneira geral, Daniel, devolve aos estados o poder de definir se permitem ou não esse tipo de procedimento. Espera-se, de acordo com alguns analistas, que essa mudança leve à proibição do aborto em pelo menos metade dos estados norte-americanos. Claro que a decisão é polêmica. Imediatamente, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, usou as redes sociais dele para criticar essa decisão da Suprema Corte do país em revogar o direito do aborto legal. Já a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, afirmou que essa decisão é cruel e escandalosa. O líder dos republicanos da Câmara, o Kevin McCarthy, por sua vez, disse que ele aplaudia a decisão dos juízes de salvarem vidas. Vale lembrar que o rascunho dessa decisão vazou há cerca de um mês atrás e nós falamos sobre isso aqui no Headline News e também ao longo da programação da Jovem Pan News à época. Na ocasião, muitas pessoas foram às ruas e declararam o seu apoio em diversos protestos, tanto a favor, tanto contra a decisão que permite o aborto no país. A Suprema Corte dos Estados Unidos é formada por 9 membros. 6 deles votaram a favor da derrubada da decisão de Roe contra Wade, que é essa lei, enquanto outros 3 permaneceram ao lado dela. Um dos argumentos utilizados para pôr fim a essa decisão é de que o aborto não é previsto especificamente em lei e que essa decisão de 1973 teria sido baseada em uma decisão errada da Constituição. O atual presidente do país, Joe Biden, está nesse momento falando, discursando a nação direto de Washington, capital norte-americana, com transmissão ao vivo pelas redes de TV. E eu separei aqui alguns pontos importantes da fala dele. Ele pediu para que os protestos que já começam a acontecer em diferentes estados, em diversas capitais do país, sejam pacíficos. Ele também diz que o Congresso precisa restaurar essa lei como lei federal. E também afirmou que as eleições de midterms, que vão acontecer agora em novembro, vão ser cruciais para garantir esse direito. Joe Biden ainda disse que a decisão da Suprema Corte não proíbe de mulheres que moram em estados onde a proibição ao aborto existe de viajar a outros estados onde o aborto é legal. E é claro que a partir de agora, da tomada dessa decisão da Suprema Corte de derrubar a garantia da lei de aborto em todo o país, vai eclodir novamente uma onda de protestos que já começam a acontecer e nós, do jornalismo da Jovem Pan, infelizmente, Eliseu, o nosso tempo está esgotado. A gente vai continuar acompanhando, tema importante, cobertura especial do Eliseu Caetano em todos os telejornais da Jovem Pan News e daqui a pouco ele traz muito mais notícias aqui na programação. De volta ao Brasil, a Anvisa determinou o recolhimento e interdição de lotes do medicamento losartana. Acompanhem com Paola Cuenca. De acordo com a Anvisa, a necessidade de recolhimento de lotes de medicamentos produzidos utilizando o ingrediente ativo da losartana aconteceu por conta da identificação de uma impureza chamada de azido em concentrações acima das consideradas seguras a partir de novos testes laboratoriais. Essa impureza ela pode surgir no momento de produção do ingrediente farmacêutico ativo deste medicamento. A orientação da Anvisa para as farmacêuticas, os laboratórios que produzem esses medicamentos, é de recolher os lotes que já foram comercializados, interditar alguns outros lotes que precisam ter testes laboratoriais finalizados e a Anvisa ressalta que os medicamentos que usam a losartana como princípio ativo, que estão no mercado, são os já considerados seguros. A partir de agora, quem faz o uso desse tipo de medicamento precisa buscar a lista dos lotes que demandam o recolhimento no site da Anvisa para identificar se por acaso você está consumindo medicamento que faz parte dessa lista que tem um nível de impureza acima
acima do considerado seguro. Mas a orientação da Anvisa, caso você identifique que está consumindo esse medicamento, que é dos lotes que precisam ser recolhidos, a princípio é de não interromper o tratamento se você não tiver outra opção de uma caixa de medicamento que já faça parte de um lote que não contém esse nível de impureza que foi considerado acima do nível seguro. Isso porque a Anvisa aponta que, como a losartana é o principal medicamento utilizado para tratamento de insuficiência cardíaca e hipertensão arterial aqui no país, simplesmente interromper esse tratamento por identificar que você está consumindo medicamento desse lote que precisa ser recolhido é mais prejudicial à saúde do que ainda continuar consumindo o medicamento. É necessário que esses pacientes entrem em contato com seus médicos, também podem entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor do laboratório que produziu o medicamento para solicitar a troca dessa caixa que tem o lote que precisa ser recolhido por um outro medicamento que então faz parte dos que estão considerados em níveis seguros a respeito das impurezas, do azido que pode surgir na fabricação desse medicamento. Só deve ser feita a interrupção do uso do medicamento que faz parte do lote que precisa ser recolhido a partir do momento que o paciente tiver uma outra opção e não simplesmente interromper o tratamento. De Brasília, Paola Cuenca. E agora as principais informações do mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, Caniato. Boa tarde a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Começando com a prévia da inflação, que assustou de novo, acelerou em junho, causando preocupações do Banco Central. PCA 15 passou de 0,59% em maio para 0,69% em junho, acima das expectativas do mercado. Em 12 meses, o índice continua preocupando, uma alta de 12,04%. Aliás, é o terceiro mês consecutivo com inflação teimosa acima dos 12%, que coloca o Banco Central num dilema. Será que vale a pena continuar subindo juros para combater a inflação sob o risco de gerar um problema de recessão? Acompanhe no gráfico agora o comportamento do IPCA 15 nos últimos meses. Repare que nós temos um problema de inflação elevada. Eu particularmente, olha só o gráfico, eu praticamente considero que uma inflação acima de 0,5% ao mês é uma inflação elevada e, infelizmente, há vários meses essa inflação está acima de 0,5%. No próximo gráfico, acumulado em 12 meses, a gente vai perceber que nos últimos 3 meses a inflação está acima de 12%. Uma inflação persistente que não dá sinais claros de que vai desacelerar. É o próximo gráfico já poder acompanhar essa inflação acima de 12%. Exatamente esse gráfico. Repare que nos últimos 3 meses, inflação acima de 12%. No mercado financeiro, um dia positivo, o Ibovespa sobe 0,6% aos 98.700 pontos, num dia em que as bolsas de Nova York estão em forte alta. O dólar opera em estabilidade aos R$ 5,24 e o Bitcoin finalmente um dia positivo, alta de 4%, vendido a 21.163 dólares. Aqui nos estudos da Jovem Pan News, professor da FIA Business School, Carlos Honorato. Professor Honorato, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Luiz. É um prazer estar com vocês aqui da Jovem Pan. Prazer é todo nosso. Professor, eu vou direto ao ponto. Esse dilema do Banco Central continua subindo juros para combater a inflação ou corremos o risco de uma recessão? Luiz, não tem muito jeito, né? Quer dizer, a gente está acompanhando um pouco esse movimento internacional da inflação. A inflação não é uma inflação de demanda propriamente, como dizem os economistas, é uma inflação também de oferta de recursos, de suprimentos, né? De produtos. Então, o Banco Central ele tem que seguir a linha de manter o cinto apertado para evitar que você tenha aí uma escalada maior da inflação. A gente começa a perceber que ela está fazendo uma curva aí que pode significar uma certa estabilidade nesse nível alto de 12%, mas que já pode dar uma tendência de que a coisa vai melhorar. Agora, a gente sabe, o trade-off é complicado, né? Quer dizer, se eu aumento demais a taxa de juros, eu posso bater lá na frente nas expectativas, os consumidores, as empresas deixam de produzir e aí você tem a retração, tem a recessão. Agora são 2h57.
Professor Honorato, quero falar um pouquinho sobre eleições, né? Afinal de contas, o resultado das urnas vai determinar o comportamento da economia nos próximos 4 anos. A gente começa a ver as principais propostas dos 2 candidatos que lideram as pesquisas e aparentemente há uma polarização entre Lula e Bolsonaro. Na sua avaliação, já dá para a gente saber quem tem as melhores propostas? Você vê pontos positivos e negativos dos 2 lados? Eu acho que a ideia principal, o ponto positivo que virá de qualquer um dos lados é o quê? Fazer as reformas. Nós estamos sofrendo agora uma questão séria com os combustíveis por conta de ter problemas de ineficiência nos tributos, pagamento de impostos desorganizados. Quer dizer, nosso sistema tributário é um caos. Nós somos o 4º ou 5º pior país do mundo em termos de tributação. Reforma tributária, reforma administrativa do setor público. Quer dizer, você precisa tornar o setor público mais eficiente, mais ágil e sobrar dinheiro para o governo investir. Então, aparentemente, essas 2 coisas ainda não surgiram no horizonte, tanto do candidato Bolsonaro como do candidato Lula, mas a pressão da sociedade, inclusive, tem que ser em cima de Congresso, né? Porque quem aprova esse tipo de reforma é o Congresso. Então, qualquer um dos 2 que se eleja tem que ter uma visão firme disso. Só para ter uma linha, quer dizer, se a gente fizesse uma boa reforma tributária nos moldes que tinham sido propostos em 2019, a gente teria aí um aumento, um PIB potencial de mais 2%. Perfeito. E nesse contexto, tem o caso da Petrobras, né? E é curioso que a gente vê dos 2 lados tentativas de intervenções. O presidente Bolsonaro já trocou o presidente da Petrobras diversas vezes e o presidente Lula, o ex-presidente Lula, nesta semana, falou em dar uma canetada, que era só dar uma canetada que se baixaria na marra o preço dos combustíveis. Esse tipo de intervencionismo te preocupa? É a nossa sina brasileira de fazer o puxado em vez de fazer a reforma, de colocar o alumínio em cima do telhado em vez de consertar a goteira, né? Quer dizer, veja, a Petrobras como empresa não tem que ter interferência direta, mas o governo ele tem condições de, por meio de ou um imposto que seja flutuante, quer dizer, à medida que a cotação do petróleo no mercado internacional mude, a gente aumente ou diminui o imposto conforme esse preço, de forma que a gente consiga fazer um fundo e esse fundo bancar esses aumentos, esses momentos de crise no preço do petróleo. Quer dizer, a gente deixa para tomar as atitudes estruturais só no momento de crise. Então agora não adianta, agora você vai ter que ter subsídio, você vai ter que ter um apoio para as pessoas, vai ter que ter uma condição de apoiar os caminhoneiros, porque senão a inflação vai explodir. Mas passado esse momento agudo da crise, tem que se propor mecanismos mais sofisticados e modernos de regulação da questão do preço. E não é interferindo na Petrobras, mas sim o Estado exercendo o seu papel como regulador e apoiador nessa questão dos combustíveis. Professor Honorato, o Brasil precisa atrair mais investimentos. Dado que o governo não tem dinheiro, nós somos um país sempre no vermelho, precisamos atrair o capital privado. Como é que a gente convence o investidor estrangeiro a colocar dinheiro no Brasil num contexto político tão difícil e também com o Supremo Tribunal Federal que, para muitos, gera insegurança jurídica? Talvez a fonte do nosso problema seja a Constituição de 88. Quer dizer, ela criou tantos mecanismos, tantos direitos e deveres que você acaba tendo a possibilidade de judicializar tudo. Nós precisamos de um grande esforço de simplificação, de fazer as coisas funcionarem melhor. Eu costumo brincar, né? Se você tentar explicar para um alemão o que é ICMS, ele é capaz de não entender. Ele entende o que é Freud em alemão original, ele entende o que é Nietzsche, né, filósofo, né, fundador da psicologia moderna, mas ele não entende ICMS. Quer dizer, a nossa tributação, a nossa estrutura, a nossa disponibilidade de condições para fazer negócios é um terror. Então o investidor olha para o mundo, ele fala assim, entre investir no Brasil, que é complicado, investir no Vietnã, que está mais perto da China, eu vou para o Vietnã. Então, a gente precisa simplificar essa nossa estrutura de funcionamento. Muito bem, professor Carlos Honorato, professor da FIA Business School. Muito obrigado pela sua presença aqui na Jovem Pan News. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um bom final de semana a todos. Agora são 3h01, hora de prós e contras com Adalberto Piotto. Piotto, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Nogueira. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pela Jovem Pan News. Hoje, no Prós e Contras, nós vamos debater sobre os movimentos sociais radicais, como, por exemplo, o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. No começo deste mês, manifestantes invadiram um shopping na cidade de São Paulo para protestar contra a fome.
E aí é que vem toda a discussão, se o protesto acontecia no lugar certo, se havia razão, porque obviamente houve também denúncias de que tomaram a liberdade das pessoas que estavam no shopping, em que pese o fato de que eles estavam protestando também contra a fome, os manifestantes que invadiam esse shopping, que é um dos shoppings numa região, um dos shoppings mais luxuosos da cidade de São Paulo. Bom, a discussão que nós vamos debater aqui, o tema que nós vamos debater no Prós e Contras é justamente se esses movimentos radicais, quando eles aderem a, digamos, ações radicais, podem ser considerados organizações criminosas. Esse é o tema do nosso debate de hoje aqui no Prós e Contras. Prós e Contras. Para esse debate, nós recebemos